Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e sejam muito bem-vindas ao mundo dos caçadores. Tô de volta. Essa semana passada aí eu tive uns problemas técnicos aqui na minha câmera, mas eles já foram superados. Inclusive até consegui fazer live no final de semana, né? E fiquei pensando, né, que a gente tá pelo menos 3 semanas sem Hunter Responde. E eu falei, pô, bora responder as perguntas aí da galera, é sempre muito bom, né? Lembrando que se você quiser enviar a sua pergunta, basta você utilizar a hashtag HunterResponde aqui nos comentários. Não esquece também de fazer parte aí do nosso Discord, né? Que é por lá que você consegue participar dos diversos quadros aqui do canal que envolvem os inscritos ou até mesmo os eventos que acontecem em live. Você precisa estar lá no nosso Discord, que é por lá que a gente tem uma comunicação bem melhor, né? Pergunto para vocês, animados para a volta de Hunter x Hunter? Pô, eu tô animado pra caramba, eu queria falar com vocês um monte de coisa, ficar conversando sobre Hunter x Hunter, mas a verdade é que hoje a gente tem uma meta aqui, que é responder as perguntas de vocês. Então, bora lá. Primeira pergunta de hoje foi enviada pelo Tobias Peixoto. Quais seriam as circunstâncias que fariam o Gon e o Killua se reencontrarem? Eu já falei por aqui que seria muito bom que a gente tivesse aí a saga do Gyro antes da saga do Continente Negro, né? E aí a gente teria reunido Gon, Killua e Kaito e também as Formigas Quimera, algumas, né? Formigas Quimera aí nesse grupo. Porque como é que eu vejo essa timeline aqui acontecendo? Estamos na Guerra de Sucessão, que vai acabar quando o navio baleia chegar no falso Continente Negro. Ali, eu acredito muito nisso, que a gente vai ter uma espécie de pequeno arco de transição, que é similar aí ao arco da família Zold, que é similar também ao arco das eleições para o 13º presidente. E aí, em seguida, a gente teria o Continente Negro. Só que nesse momento é onde eu acho que poderia acontecer a saga do Gyro. Eu acho que seria bem legal. Eu sei que é meio anticlimático, né? Porque imagina você tá próximo, né? A gente tá próximo aí de finalmente chegar à saga do Continente Negro. E aí a gente acaba indo para outro lugar. Porra, é meio foda, mas eu admito que eu iria gostar muito, eu não vou mentir. E é nisso, o Kaito já falou que conversaria, chamaria o Gon, né, se ele precisasse de alguma ajuda e por consequência, chamando o Gon provavelmente chamaria o Killua. E aí a gente teria esse reencontro aí de toda essa rapaziada. É mais ou menos como eu vejo. A próxima pergunta foi enviada pelo John Chagas. Eu tenho uma dúvida muito grande, mas eu vou dividir em 3 perguntas menores para entenderem. Sabemos pelo Kaito e pelo Jin que as formigas quimera são criaturas do continente. Porém, quando o Kaito explicou sobre elas e sobre a sua habilidade biológica de passar características de animais digeridos para seus filhotes, me surgiu uma dúvida, ou melhor, 3 dúvidas. 1. Se a rainha fez com que seus filhos tivessem corpos mais humanoides porque ela comeu humanos, então por que ela tem uma forma mais humanoide também? Será que ela é de uma outra colônia cuja rainha devorou humanos também? Ou a antiga rainha de sua colônia atual já estava fazendo vítimas humanas e o Kaito e os outros Hunters só tomaram ciência muito depois, pois os últimos humanos devorados tinham controle do Nen ou algo do tipo. 2. Caso a rainha tenha realmente vindo de outra colônia, será que essa colônia ainda está viva? Ou caso seja a mesma do arco do anime? Como era a real forma da antiga rainha? Eu duvido muito que realmente, na explicação do anime, elas tenham formas de formiga comuns, porém com um tamanho maior ou algo do tipo. 3. Se as formigas só conseguiram despertar o Nen de forma mais simples, porque os humanos devorados pela rainha já tinham controle do Nen, então significa que se a rainha devorar apenas humanos sem controle do Nen, mas que poderiam ter despertado antes de ser devorado, as formigas, mesmo sem saber o que era Nen, com um longo tempo, poderiam despertar as habilidades. Bom, primeiro aqui, mano, a gente vai por partes, né? Primeira pergunta. Isso aí é complicado de falar, né? Qualquer coisa pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que esse tipo de criatura, as formigas quimera do Continente Negro, sejam assim naturalmente, esse corpo meio humanoide. É só você olhar aí um urso quando fica de pé, né? Ele se assemelha ali com um ser humano. Digamos, não tem nada a ver, digamos assim, mas se assemelha, né? É bastante parecido. Então pode ser isso.
A segunda pergunta, se a rainha veio de outra colônia, essa colônia basicamente poderia ser a dela, já que ela é a rainha, né? A não ser que tenha alguma explicação na ecologia dessa criatura que faça que as outras formigas sejam rainhas. Mas como provavelmente você sabe disso, ou talvez não, né? Não pegou, você percebeu que no mangá o 9 fala que todas as formigas quimera, com exceção da rainha, são machos. Logo, fica meio que inviabilizado, né? Essa questão de ter duas fêmeas no mesmo ninho. Pelo menos é como eu vejo, né? Então eu acho que é basicamente por aí. E a sua terceira pergunta. Aqui tem um problema, cara. Aqui você tá bastante equivocado. As formigas quimera não despertaram NEM porque a rainha se alimentou, né? A rainha das formigas quimera se alimentou de um ser humano que tinha NEM. Na verdade, o potencial começou a partir do momento que ela se alimentou de qualquer ser humano, porque qualquer ser humano tem a capacidade de utilizar NEM. É basicamente isso. Então, a partir do momento que ela comeu qualquer ser humano, ela já pode passar essa característica, né? Essa capacidade de controlar sua aura, que é basicamente o NEM. Próxima pergunta foi enviada pelo Felipe Carvalhais 4104. Acha que a próxima vez que vermos o Kaito, ela vai estar adulta ou parou de envelhecer rápido? Chuta que ela já é usuária de NEM? Eu acho que esse crescimento acelerado aí do Kaito deve ir até a fase, tipo, adulta mesmo. Não vai, tipo, ficar velha e tudo mais. Vai parar ali, né? E vai se manter nessa forma. Eu acho que essa forma que a gente já viu, se duvidar, já é a forma adulta. E aí fica bem casado, né, ao lado ali do Gon e do Killua, que visualmente parecem três crianças, né? Mas na verdade são adolescentes. E eu acho que essa é a ideia do Togashi, para ficar bem encaixado. É basicamente o que ele fez com a Bisque, né? Naquela forma de criança dela lá, né? Fica bem encaixado ali ao lado do Gon e do Killua. E sobre utilizar NEM, eu acho que já sabe. Sinceramente, eu acho que já sabe, não mudou nada, né? Já que era basicamente o Kaito ali em um outro corpo. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Essa pergunta foi enviada pelo Danilo Barreto 771. Douglas, se eu fosse um conjurador e meu braço fosse tirado do meu corpo, eu poderia materializar um braço com pele, carne e osso e colocar de volta no meu corpo? Literalmente não, né? Mas você poderia sim materializar com a aparência perfeita e encaixar no seu braço ausente. Você pode fazer isso, mas não é literal, tá? Tipo carne, osso, músculos e tudo mais, tá? E quando você desativar essa habilidade, o seu braço ali, ele iria se desfazer. Sobre o quanto esse braço poderia parecer ser real, daria para fazer bastante real, assim. Iria confundir uma pessoa normal bem tranquilo. Mas se fosse um usuário de NEM e esse usuário de NEM entrasse em contato com o seu braço de alguma forma, provavelmente ele vai saber que é um braço feito de aura. Mas essa questão toda minuciosa que você falou, acho que você foi muito fundo nisso, tipo assim, os músculos e tudo mais. Não, dá para fazer um braço, né? Que ele vai parecer real na frente de qualquer pessoa. Vai ver, é o braço do cara. Mas quando tocasse nele, um usuário de NEM iria descobrir, porra, isso é 100% de certeza. Uma pessoa normal poderia passar batida, seria bem de boa. Essa pergunta foi enviada pelo Guilherme 493. Olá, Douglas. Não sei se você vai ver ou não essa pergunta. Até mesmo não sei se ela já foi feita, mas ficarei muito feliz se ela for respondida por você. A pergunta é o seguinte: sabemos que a besta espiritual guardiã de NEM, que é concedida aos príncipes por meio da cerimônia do jarro, além do que cada uma delas é diferente em questão da aparência e poderes, a aparência delas é influenciada pela aparência e pelo comportamento de seus hospedeiros, visto que o caráter deles pode moldar tais criaturas, como algumas podendo ter características mais humanoides ou animalescas, dependendo do caso, além de também poderem mudar a aparência conforme o estado emocional de seus hospedeiros. Queria muito saber, supondo que você participasse da cerimônia do jarro, como seria sua besta guardiã na questão de aparência e de poderes. Seria mais humanoide, como a da Kachu, mais animalesca, como a da Momose ou da Tubepa? Cara, essa é bastante complicada, né? Se for baseado no animal que eu mais gosto, provavelmente seria materializado ali uma baleia, né? E aí, poderes, se for no que eu mais gosto, seria ou temporal, ou explosivo, ou de agilidade muito rápido, ou de habilidade de intangibilidade.
Mas realmente seria muito interessante fazer esse exercício, pensar dessa maneira. Eu não faço ideia, cara, é difícil pensar nisso, né? Eu acho que seria bem legal, né, se pudesse saber o que sairia, né, baseado na minha personalidade e tudo mais. É como falei, se for uma criatura mais animalesca, eu acho que provavelmente seria realmente uma baleia, que é meu animal favorito. Se fosse humanoide, provavelmente seria uma mulher. Como seria essa mulher, eu não sei. Entendeu? Eu curto muito personagens femininos e tudo mais aí nas obras de anime e videogames e coisas afim. Eu acho que seria bem plausível que seria algo feminino, eu acho. Inclusive, né, até falando disso, eu acho que eu vou ser pai de menina. Pô, vai ser foda pra caramba. Eu gosto pra caramba. Na verdade, eu gosto dos dois. Tanto menino quanto menina. Mas eu tenho muita vontade de ser pai de menina e ia ser muito foda. E eu acho que por conta disso, se tivesse uma besta de NEM com aparência humanoide, talvez poderia ser mulher. É o que eu acho, é por aí. Essa pergunta foi enviada pelo Vitor Torve. Dos príncipes que estavam vivos até o capítulo 409. Sidonihiri, Camila, Zanglei ou Kourai, aí pra quem não tá ligado, dá no mesmo. Tubepa, Tyson, Luzurus, Fugetsu, Marayan e Wubble. Qual desses acima são os que estão vivos no 410, naquela menção, onde o Benjamin fala que restam apenas 4 príncipes? Dê seu palpite, quem são esses 4 restantes? O meu entendimento disso daí é o seguinte, esse restam 4 príncipes, ele se refere ao que são realmente poderosos, tá? O que poderiam ser algum tipo de problema. Camila, Sidonihiri, Kourai e Tubepa, é como eu vejo, tá? Até mesmo porque nesse mesmo capítulo o Benjamin fala que antes dele falar, né, restam 4 príncipes, ele diz que vai exterminar todos os príncipes antes do sintoma da sua infecção começarem, né, a surgir. Então eu acredito que essa rapaziada toda aí não morreu. A propósito, eu fiz até um vídeo na época disso, cara. Eu vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhada lá na minha perspectiva. Eu acredito que seja a mesma de hoje, eu não mudei. Continuo achando a mesma coisa, tá? Eu acho que isso aí é um baitzinho do Togashi, né? Colocou aquilo ali pra dar aquela impactada, ele gosta disso. E a gente, porra, eu lembro que na época o pessoal ficou muito louco, né? Mas morreu todo mundo mesmo? Como assim? Vai ter um skip? O que tá acontecendo e tudo mais? Cara, eu acho que não. Eu acho que esse negócio aí é o Benjamin focado nesses restam 4. São esses príncipes específicos, mas ainda não tem ninguém morto. É pelo menos como eu vejo. Então daí, galera, mais um Hunter Responde pra conta. Pô, a gente tá mó tempão sem ter um Hunter Responde. Pô, admito que eu gosto pra caramba de ficar respondendo essas perguntas aqui. Tem mais, acho que umas 3 semanas mesmo que a gente não tinha esse quadro. É muito bom retornar com ele aqui. Se vocês curtiram esse vídeo, não esquece do like, ajuda bastante o crescimento do canal. Se você não está inscrito, aproveita esse momento aí, pô, e já faz a boa. Então é isso, rapaziada. Agora eu vou indo, mas eu espero em um próximo vídeo encontrá-los aqui no mundo dos caçadores. Valeu e até uma próxima.